Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. A Saga de Tânia, a Maligna. Volume 06. Por volta da mesma época em algum lugar no continente da comunidade, sede da agência de inteligência. Este é um relatório dos agentes que enviamos a Yudoa. É extremamente intrigante, senhores. Os pragmáticos, tentando chegar às suas próprias conclusões, ignoraram as observações introdutórias do Major-General Abergron, mas até eles se animaram ao ler o último relatório datilografado. Lergen, este é o Coronel von Lergen do Estado-Maior do Império? É um nome bem pomposo para dois corvos usarem como pombos-correio. Abergron esperou o momento certo para perguntar diretamente aos especialistas na situação de Yudoa. A que facção pertence o Coronel Calandro? Esse é o contato dele lá. Ele faz parte da facção central do General Gasman. Eles não se destacam muito, mas são figuras importantes na administração do Exército Real Yudoano. Abergron ponderou por um momento antes de levantar outra questão. Gostaria da sua opinião, senhores. Devemos interpretar isto como discussões de nível técnico? Não era particularmente estranho que pessoas encarregadas de assuntos práticos no Exército Imperial e no Exército Real Yudoano se encontrassem. Embora o relacionamento entre os países tivesse esfriado um pouco, eles ainda eram oficialmente aliados. Não quero discordar, mas isso não significaria que o vazamento do lado de Yudoa é gigantesco? Não é óbvio demais? A análise deles continha muitos pontos em comum. Ele não achava que seus subordinados estivessem errados. Mesmo assim, Abergron queria saber não a aparência, mas a realidade. 100% e 99% significavam coisas diferentes. Senhores, não quero palpites. Quero provas que nos permitam tomar uma decisão. Mesmo que não seja incomum que coronéis dos dois países aliados conversem durante exercícios que também fomos convidados a observar, não podemos descartar a possibilidade de estarem tentando enviar uma mensagem. Eu sei que esse tipo de coisa acontecia o tempo todo. E quando ambas as partes atuavam no mesmo ramo, havia uma certa elegância formal na maneira como conseguiam adivinhar as intenções uma da outra. O outro lado tinha plena consciência de que estava sendo decifrado. Por isso, Abergron estava tão frustrado que não tinha uma resposta confiante. Isso me faz pensar que está na hora de fazer uma craniotomia. Apenas observar o que Yudoa queria que eles vissem não os levaria a lugar nenhum. No fim, eles teriam que penetrar em suas mentes ardilosas para descobrir o que havia lá dentro. Se não investigassem a fundo, jamais teriam certeza da verdade. Em todo caso, continuem sondando Yudoa. Podemos deixar para os idiotas a tarefa de fingir e sinalizar. Espero que vocês, senhores, não sejam idiotas. Sim, senhor. E não era como se eles fossem incapazes. Se fossem tolos que traíssem sua confiança quando ele lhes ordenasse terminar o trabalho, ele simplesmente os dispensaria. Pode ser difícil encontrar substitutos, mas ter idiotas sem talento em lugares onde não deveriam estar era mais prejudicial. Nesse momento, Abergron mudou de assunto. E então, o que mais sabemos sobre a situação em Yudoa? Confirmamos que houve violação da neutralidade. A Ultra afirmou que estava fornecendo combustível de alta octanagem ao Império. Há uma boa chance de que uma nova rota entre os dois países tenha sido aberta. São informações da Ultra. Isso significava que vinha de uma fonte confiável. Abergron reprimiu um gemido. Ele teve que aceitar que a situação havia evoluído. O Exército Real Yudoano é mais resistente do que pensávamos. Eles devem estar levando vantagem em ambos os lados. Como o senhor disse, senhor, devemos destruir a rota de suprimentos deles? Abergron engoliu suas dúvidas. Isso seria muito difícil, por enquanto, e começou a considerar a ideia com um suspiro. Pessoalmente, ele queria realizar uma greve. Provavelmente seria ótimo dar uma lição àqueles oportunistas. Mas o custo de se deixar levar por uma emoção momentânea e atacar seria considerável. Afinal, a inteligência do Exército Imperial não era nada fraca. Se estivessem contrabandeando combustível de alta octanagem, sem dúvida teriam mantido o número de pessoas envolvidas ao mínimo possível. Provavelmente, o melhor seria presumir que estavam tomando todas as medidas possíveis para evitar vazamentos. Ele também não podia deixar que a presença da Ultra fosse descoberta. Poderiam alegar que a informação havia vazado do lado de Yudoan, mas havia muitas variáveis para prever o resultado. Não estava claro se valeria a pena forçar a situação. Se vamos fazer isso, Abergron pensava quando percebeu que por descuido estava se precipitando. Ele havia presumido que eles conseguiriam. Quantas unidades temos disponíveis? Há 2 unidades de comandos disponíveis imediatamente. Se necessário, podemos enviar mais, mas isso levará algum tempo. Deixa pra lá, não vamos fazer isso. Isso exigiria muito tempo e esforço e, além disso, era um momento delicado para contratar mais pessoas. Não que ele não desejasse que pudessem fazer isso, mas, como especialista que era, precisava escolher a opção mais segura. General, tem certeza? É uma oportunidade para flagrar Yudoa quebrando sua neutralidade. Reter o Ultra é mais importante. Você acha que algo aconteceria com a Ultra? Com todo respeito, acho que seria extremamente difícil para o Exército Imperial identificar os envolvidos em um ataque como esse, mesmo que realizassem uma investigação interna. Nem mesmo o oficial de contato da Ultra sabia detalhes sobre o agente. Sua identidade era ultra-secreta, e até mesmo aqueles na agência de inteligência foram informados apenas de que se tratava de um oficial de alta patente do Estado-Maior do Exército Imperial. Na realidade, Ultra era o código do Exército Imperial que havia sido decifrado. Os únicos que sabiam disso, além de Abergron e da equipe de decifração de códigos, eram um grupo restrito de departamentos do governo e das Forças Armadas. Bem, fazia sentido. Ultra era um segredo muito bem guardado. Eles precisavam evitar que o Império sequer suspeitasse que eles pudessem ter informações sobre Ultra. Eles não presumiriam que foi um vazamento do lado de Yudoan? Eu realmente não acho que tenhamos com o que nos preocupar em relação à espionagem.
É só isso que você tem a dizer sobre suas opiniões? Isso não estava na mesma dimensão que a revelação da identidade de alguém. Se o Império começasse a duvidar do seu código, decifrá-lo se tornaria muito mais difícil. Mesmo uma mudança no código seria problemática, mas a pior possibilidade seria simplesmente a redução da sinalização. Se o Império questionasse a eficácia do seu código, os poderes sobrenaturais de Ultra ficariam comprometidos. Se isso significasse perder vantagens estratégicas, então era melhor deixar passar uma oportunidade tática. Portanto, minha conclusão permanece a mesma, não. Quando ele perguntou se havia mais algum assunto a ser discutido. Dadas as fortes ligações entre o DOA e o Império, do ponto de vista da segurança da inteligência, acho que devemos frear as exportações de armas. Era dever do oficial responsável pela segurança da inteligência dizer isso. Se a aliança deles é tão profunda, e o DOA poderia pegar as armas que exportamos para eles e entregá-las ao Império. Já levamos isso em consideração. Sempre exportamos apenas modelos antigos. Além disso, acrescentou a Bergron, já exportamos apenas armas apreendidas do exército imperial. Portanto, mesmo que o DOA as leve para o Império, a chance de um vazamento de informações deve ser bastante baixa. Graças ao poder do Ultra, as comunicações sem fio do exército imperial foram expostas. Embora o Império tentasse esconder suas mentes maquiavélicas, era um banquete sem limites. As contribuições da equipe de decifração de códigos para a nação só podem ser descritas como enormes e incomparáveis. É claro que isso significava que se pessoas fossem retiradas daquela equipe, a agência de inteligência deixaria efetivamente de funcionar. O que posso fazer? A Bergron foi forçado a lamentar. Mão de obra, mão de obra, mão de obra. Simplesmente não havia gente qualificada o suficiente. Será que alguns desses nobres que se voluntariam para o serviço na linha de frente não poderiam se interessar em trabalhar na retaguarda? Ah, desculpe. Voltando ao assunto anterior, se forem apenas alguns lotes, acho que podemos continuar exportando para Ildoa. Podemos ficar satisfeitos em lucrar com suas reservas cambiais. Quanto à origem desse capital estrangeiro, você está de acordo com isso? Descobriu algum detalhe novo e fascinante? Sim, o oficial assentiu com confiança e convicção. Suspeitamos fortemente que seja proveniente do Império. O reino de Ildoa afirma que seu capital, proveniente de várias empresas, foi todo obtido no comércio pré-guerra. Então, você pode comprovar essa sua alegação? A Marinha conseguiu. Após a captura e inspeção de navios de carga e passageiros de ambas as nacionalidades, temos provas físicas. A Bergron inconscientemente se inclinou para frente. Ter evidências além de Ultra poderia ser útil, especialmente na guerra de propaganda. Algo eminentemente tangível que pudessem usar sem se preocupar em proteger a fonte era um recurso precioso. Dê-me os detalhes. Um funcionário do antigo Banco Central Republicano, refugiado na República Livre, confirmou os números de série dos lingotes. Números que deveriam estar nos cofres do Banco Central Republicano estão chegando a Ildoa. Muito bom. A Bergron assentiu com a cabeça e cerrou o punho. Não era nada mal ter conseguido informações tão sólidas. Então é certo. Qualquer pessoa que compreendesse a importância dessa informação também seria capaz de entender a situação que se desenrolava nos bastidores. As finanças do Império estão finalmente desmoronando. Se eles estão acertando as contas em barras de ouro em vez de crédito, a situação deve ser grave. Tenho certeza de que Ildoa também está preparada para tirar proveito disso. Definitivamente. Provavelmente, isso poderia ser considerado uma boa notícia. Ouvir a comprovação de que a economia do Império estava em seus estertores o fez querer comemorar. Mesmo que ele soubesse até certo ponto que aquilo estava acontecendo, ter provas físicas tornou fato oficial. Parece que o reino de Ildoa ainda pretende avaliar suas opções. Não podemos descartar a possibilidade de que estejam interessados apenas no dinheiro. Verdade. A Bergron sorriu e o incentivou a continuar. A compensação que Ildoa recebe do Império parece vir das reservas de ouro dos estados ocupados. Basicamente, o Império é um parasita. Tem certeza disso? Ildoa está definitivamente acertando contas com estrangeiros usando pedaços de ouro que o Império confiscou em território ocupado. Também encontramos lingotes que pareciam ser do mesmo tipo em navios que romperam o bloqueio naval. O Império e Ildoa estão extremamente impacientes se o dinheiro que roubaram está lhes causando tanto prejuízo. Aparentemente, a falta de recursos pode levar a esse tipo de humilhação. Pronto. A Bergron descobriu algo agradável. Em outras palavras, isso era um sinal de que a economia de Ildoa também estava em má situação. Foi inesperado, mas talvez Ildoa não estivesse optando por agir em duplicidade, e sim não tivesse escolha. Sim. Só uma coisa sobre isso. A República Livre e a Aliança Entente estão solicitando a devolução dos lingotes que a Marinha apreendeu. Essa é uma questão espinhosa, considerando a legislação naval sobre presas. O debate entre seus subordinados sobre o que fazer era muito interessante. Mas a Bergron, que era muito bem informado, teve que sorrir ironicamente e dizer-lhes para esquecerem o assunto. Mesmo em uma operação secreta, existem algumas sutilezas complexas, mas, se tentarmos pôr as mãos nesse ouro, vão rolar bombas. As balas vão rolar, senhor? Escutem, a Bergron deu aos oficiais mais jovens uma aula de história clássica. Todo marinheiro conhecia essa velha história. É uma lenda da Marinha. O que significa quando os projéteis rolam é terrível. É o que acontece pouco antes de um motim. Eram os descontentes que faziam os projéteis rolarem. O tesouro poderia explodir em um trágico acidente. Os oficiais mais jovens, com expressões um tanto confusas, não entendiam a tradição da Marinha. Mas não era como se ela se aplicasse apenas à Marinha. O poder das pessoas que valorizavam a tradição não era algo a ser menosprezado. Nesse instante, a Bergron percebeu que já era quase hora do chá. Chegou a hora. Em geral, para o meu relatório ao nosso querido primeiro-ministro. Visitar o primeiro-ministro para tomar chá havia se tornado parte da rotina diária de a Bergron.
Aparentemente, as pessoas da agência de inteligência não tinham permissão para tomar chá onde bem entendessem. Levantando-se com um suspiro, Abergron confirmou que não havia outros problemas sérios e encerrou a reunião. Assim, um dos relatórios foi colocado na pasta que Abergron levou para visitar o primeiro-ministro Churbu. Ele se apressou o máximo que pôde sem correr. Saindo da agência de inteligência fortemente protegida, entrou no carro designado e foi levado pela estrada já familiar até a residência do primeiro-ministro. Ele organizou um esboço durante o trajeto e, quando foi recebido no gabinete do primeiro-ministro, já tinha anotado todos os pontos principais. Primeiro-ministro, vim conforme ordenado. Está tudo bem agora? Ah, Abergron. Bem, sente-se. Que tal um charuto? Obrigado, senhor. Ah, são importados? Era um tipo que ele não reconhecia. Abergron era perspicaz o suficiente para notar que era diferente dos produtos falsificados usados durante a guerra. Sim, nossos amigos em Udoa enviaram. Como um gesto de amizade, aparentemente. Mas tem um cheiro um pouco forte para o meu gosto. Provavelmente não é um problema de qualidade. Fico feliz em participar. Mesmo que estivesse manchado por segundas intenções, um charuto era um charuto. Dado que os submarinos imperiais estavam causando estragos na orgulhosa marinha mercante da Commonwealth, ele se tornava ainda mais precioso. Abergron queria expressar sua sincera gratidão, como indivíduo, claro. E então, o que andam aprontando nossos amigos em Udoa? Nossos amigos no sul são bastante amorosos. Eles estão nos traindo? Sim. Abergron assentiu e explicou um pouco mais. Mas em vez de estarem inseguros sobre o que fazer, parece que eles não têm outra escolha. Prossiga. Esta é apenas uma especulação pessoal minha, mas é possível que o reino de Udoa seja muito mais fraco do que imaginávamos. Talvez seja melhor entender sua duplicidade utilitarista como decorrente de limitações ambientais, e não de uma conspiração deliberada. Abergron compreendeu muito bem os sentimentos do primeiro-ministro, que franziu a testa em frustração e baixou os olhos por um instante para sua xícara de chá. Para alguém que estava sofrendo com a guerra no presente, a posição de Udoa era totalmente egoísta. Mas enquanto especulava como estrategista, ele sabia que a posição de Udoa poderia ser algo com que teoricamente simpatizasse. Eles podem não ter a força nacional necessária para entrar na guerra. Podem até admitir entre si que o exército real idoano tem uma série de falhas críticas e que não podem partir para a batalha imediatamente. Mas isso é especulação, certo? Em que se baseia? Em resposta a essa pergunta natural, Abergron apresentou algumas das informações que acabará de receber e explicou os relatórios e suas interpretações, um a um. O tipo de imagem que seria pintada com os materiais disponíveis dependia do pintor. Ele talvez não fosse um artista tão bom quanto o primeiro-ministro, mas sentia que provavelmente conseguiria chegar perto no campo da análise. Então é um tigre de papel? A diferença em relação a Dacia é que a cúpula militar de Udoa está bem ciente das capacidades de seu exército. Expulsar o corpo expedicionário do exército imperial do continente sul e ocupar o território continental imperial pelo sul. Aproveitando esse ímpeto e criando uma segunda frente, provavelmente continuaria sendo um sonho não realizado. Pelo menos, continuou Abergron. Objetivamente, há uma boa chance de que se sugerirmos que eles entrem em confronto com o exército imperial, eles não o farão. Então eles sabem como calcular seus juros. Mas, general, até o senhor parece estar se esquecendo de algo. Você vai entender quando chegarmos ao próximo assunto, mas às vezes interesses calculados nos levam a relações de cooperação desagradáveis. Desculpe por termos que fazer isso sóbrios, mas você me acompanharia? Assim, Abergron acabou seguindo o primeiro-ministro até a sala de reuniões em sua residência e teve a oportunidade de observar algo muito interessante. Aqueles comunistas irritantes fizeram uma proposta. Surpreendentemente, à primeira vista, parece muito sensata. Aparentemente, eles querem realizar uma operação conjunta. As expressões sombrias nos rostos dos ilustres cavalheiros indicavam a Abergron que suas feições estavam prestes a se contorcer. Bem, não era de admirar. Quem ouvisse as próximas palavras do primeiro-ministro, então começou ele em tom calmo, certamente pensaria o mesmo. Senhores, acho que devemos aceitar a proposta. E vocês? Um grande anticomunista estava dizendo que eles deveriam fazer uma operação conjunta com os comunistas? O comentário de Churbu chocou profundamente o bom senso de todos os presentes. Foi como se ele tivesse jogado uma bomba no meio da sala. O primeiro a recuperar a compostura e apresentar uma contra-argumentação foi o ministro da Fazenda. Ele balançou a cabeça negativamente, indicando que não havia como, e se levantou para expor seus argumentos. Com sua licença, primeiro-ministro. O senhor não acha que isso exige um pouco de cautela? O que se seguiu a esse eufemismo polidamente sarcástico foi o protesto franco do secretário de Relações Exteriores, que formalmente era chefe de Abergron. Tenho certeza de que a cooperação internacional é importante e tudo mais, mas você está dizendo que os comunistas propuseram algo sensato? Isso me soa como se você estivesse dizendo que acredita em milagres. Talvez devêssemos limitar nossa fé a Deus. Embora tivesse formação de diplomata cortês, não conseguia conter a acidez de sua língua quando o assunto eram os comunistas. Ou talvez a situação estivesse tão ruim que ele achasse inútil fingir polidez. E Abergron sabia que, dado seu cargo, tinha motivos para pensar assim. Por que não tentamos pensar se podemos confiar neles? Não vale o esforço, gritou alguém. Uma perda de tempo, gritou outra pessoa. Os animais não são leais. O comentário que alguém fez era a opinião de todos os presentes. Ou pelo menos era o sentimento verdadeiro de uma clara maioria.
Os comunistas usam palavras bonitas e truques sujos. Foi precisamente por terem algo em comum com eles que os membros do Partido Comunista se tornaram alvos do seu ódio. Qualquer método era justificável desde que conduzisse a um futuro promissor. Pessoas sensatas chamavam isso de loucura. Até mesmo a Berggruen, que estava sentado ali ouvindo em silêncio, teria preferido sorrir para uma fotografia com um vigarista do que apertar a mão de um comunista. O primeiro-ministro que se opôs aos contra-argumentos certamente sabia disso. Não vou negar isso. Podem chamá-los de feras, animais selvagens, bárbaros. Esses sujeitos, turvando seu discernimento ao luar em busca do alvorecer do comunismo, no fim, eles nem sequer reconheceram a monstruosidade da loucura frenética da revolução. Pelo que a Berggruen podia ouvir, a política do primeiro-ministro de odiar os comunistas não havia mudado em nada. Poderíamos até dizer que é como apertar a mão do diabo. Mas continuou ele, o poder de luta deles é inestimável. Será que ele demonstrava essa mesma reverência ao ler um versículo da Bíblia? Essa frase, proferida solenemente, transmitia um fato que esses realistas, dedicados à lógica do equilíbrio de poder, eram obrigados a reconhecer. A comunidade, a esses homens que se orgulhavam de representar a comunidade, a verdade não deveria ser distorcida. Por essa razão, a sugestão deles é bem-vinda. Senhores, para auxiliar nosso aliado que luta nas linhas de frente no leste, creio que devemos ao menos fingir que estamos empenhados em uma manobra de diversão marítima. Pelo que a Berggruen pôde perceber, tratava-se de uma ordem tácita. As palavras do primeiro-ministro, que afirmavam claramente enviem a frota, transbordavam uma determinação obstinada. Mas a marinha não foi menos obstinada e demonstrou claramente que era uma tripulação que aderiu às tradições que produziram Lord Cherbourg. Sou contra o envio da frota naval para o combate. O Comando de Bombardeiros Estratégicos da Força Aérea realizou tantas missões para sondar as defesas aéreas do território imperial que já está farto disso. Acho que isso já é distração suficiente. De jeito nenhum, disseram todos os almirantes da Marinha, e pareciam falar muito sério. Mesmo que a Marinha simplesmente atacasse uma posição que parecesse adequada para um desembarque anfíbio e desse a entender que iríamos enviar comandos, isso já teria um impacto. Você não acha que seria chocante em um nível completamente diferente se enviássemos um grupo de ataque de porta-aviões e simulássemos um ataque com desembarque? Mesmo quando o primeiro-ministro os encarou com raiva, a resistência da Marinha continuou inabalável. Era impossível dizer se estavam sendo arrogantes ou competentes, mas, dito isso, a Commonwealth, uma potência naval, tinha almirantes conhecidos por sua habilidade em cálculos frios de lucros e perdas. Isso levará o Império a fortalecer suas defesas a longo prazo. Os comentários proferidos pelos almirantes, como que dizendo vocês sabem que é verdade, estavam repletos de significado. Como resultado, teremos mais um problema para lidar quando chegar a hora da nossa verdadeira contraofensiva. Se a costa for fortificada, as tropas de Sua Majestade terão que pagar por cada metro com o sangue dos seus jovens. Que horror! Os representantes da Marinha falaram em tom trivial enquanto fumavam seus charutos com intenso sarcasmo. Acredito que você já saiba disso, mas a Marinha não pretende aprovar nenhuma loucura desse tipo. Não somos um bando de sádicos. Mesmo depois de ouvir esses comentários repletos de sarcasmo dirigidos a ele por marinheiros experientes, a vontade de lutar de Cherbourg ardia intensamente, e não apenas contra o Império. O objetivo da Federação de atrair unidades imperiais para longe das linhas no leste é uma estratégia sólida. Sem se deixar abalar pela arrogância de ninguém, Cherbourg tragou seu charuto e soltou uma baforada de fumaça violeta antes de continuar, como se estivesse proferindo uma verdade óbvia. A guerra é inútil se você perde. Ajudar o exército da Federação é um gasto necessário para garantir que não tenhamos visitantes inconvenientes em nossa costa no futuro. É ótimo considerar as necessidades da contraofensiva que se aproxima, mas para que isso se torne realidade, há passos que precisam ser dados primeiro. Estou errado? Quando o primeiro-ministro os encarou, vários oficiais da Marinha desviaram o olhar com uma expressão de desagrado que dizia: entendo a lógica, mas, pelo que a Berggruen pôde perceber, fazia sentido que os almirantes estivessem relutantes. A frota principal da Marinha da Commonwealth já havia destacado alguns de seus contratorpedeiros para proteger a rota comercial. Provavelmente, eles não queriam receber ordens para realizar ataques de assédio que nada tinham a ver com o tipo de batalhas navais decisivas em que estavam interessados. Em última análise, isso colocaria em risco a capacidade deles de utilizar todo o poder da frota. Provavelmente estavam falando sério quando disseram que não concordavam com tal plano. Mas se ao menos pudéssemos atacar o porto onde a frota inimiga está ancorada, a alternativa oferecida a contragosto devia ser uma que a Marinha já tivesse considerado cuidadosamente. E dado quão relutantemente ele a sugeriu, não era realmente o que eles queriam. Um ataque costeiro não seria a melhor maneira de mobilizar as forças terrestres inimigas? É difícil evacuar tropas mesmo após um desembarque de pequena escala. Até mesmo uma operação curta acarretaria um grande número de baixas. Não é fácil treinar comandos, sabe? Considerando a força aérea das forças costeiras imperiais, um ataque surpresa seria complicado. Se vamos optar por uma estratégia de alto risco e baixo retorno, não faria mais sentido escolher algo de alto risco e alto retorno? Um dos almirantes apontou esse fato, aparentemente omitindo a frase formal com todo o respeito, primeiro-ministro sem pensar, mas Cherbourg riu da situação desde o início. A facção da Marinha, contudo, manteve-se educadamente em silêncio, e sua atitude podia ser resumida em uma palavra: inflexível. Seja por uma inclinação à aversão ao risco ou por qualquer outro motivo, devia haver alguma razão pela qual não podiam aceitar passivamente a proposta. A Berggruen estava perdida em pensamentos quando percebeu os representantes da Marinha olhando para ele. Droga! Quando ele se deu conta, já era tarde demais.
Seria complicado sem a cooperação da agência de inteligência. O que você acha disso? Você está me jogando isso no colo agora? Pensou ele enquanto olhava por mera formalidade para o primeiro-ministro sentado à cabeceira da mesa, pedindo permissão para falar. A Bergron. Sim, senhor. É como ele disse. Gostaria que a inteligência apoiasse a marinha. Vocês podem aproveitar ao máximo a inteligência ultra. Atordoado com esse desenvolvimento que sequer lhe permitia reclamar da confidencialidade, a Bergron mal conseguiu articular algumas palavras. Faremos o nosso melhor, senhor. Podemos ter alguns dias? Contanto que a marinha não se importe, para mim está tudo bem. Resumindo, o pedido político acabou tendo prioridade. Com base em um acordo firmado em Londinium, a federação e a comunidade decidiram aprofundar sua cooperação internacional. Depois de se preocupar tanto em proteger segredos em vez de tomar decisões sobre as operações, a Bergron se viu em apuros, tendo que elaborar um plano com a marinha, ao mesmo tempo em que fazia uso da Ultra e de todas as suas outras fontes de inteligência. Apesar de algumas pequenas complicações, uma operação utilizando um grupo de ataque de porta-aviões no oeste começou a tomar forma. O cerne do plano consistia em ataques a portos militares por aviões dos porta-aviões, mas também incluía um bombardeio de navios de guerra. O objetivo era ameaçar a costa oeste do Império, o que implicava a abertura de uma segunda frente e, com sorte, aliviaria um pouco a pressão imperial sobre o leste. O nome da manobra de distração era Operação Festa do Chá. Corria o boato de que alguém havia dado esse nome ao local numa tentativa de animar as coisas. Entretanto, a Federação e a comunidade concordaram em planejar uma futura operação conjunta no antigo território da Aliança Antante, com base em um pedido firme do Exército e da Marinha. Em outras palavras, a Commonwealth disse, pelo princípio da reciprocidade, vocês também devem suar e sangrar no mar. E os comunistas aceitaram sem hesitar. Assim a sorte estava lançada. Imagem por volta da mesma época nos arredores da capital imperial. Berum, mesmo uma cidade militar não muito distante dos arredores da capital imperial, não poderia ser considerada uma cidade do Reich se não tivesse pelo menos um café. Felizmente, este café tem espaço suficiente para a Tenente-Coronel Tânia von de Gurechaff e seus oficiais conversarem depois de fazerem seus pedidos para o jantar, com jornais debaixo do braço para lerem enquanto esperam. O Tenente-Coronel Ugera apresentou ao local, e ela se sente segura em dizer que é um bom lugar. Ela está realmente começando a gostar do ambiente. Um café aconchegante, mas sem a presença de civis que costumam causar mal-entendidos irritantes, é o lugar perfeito para um oficial que retorna do campo de batalha ler um jornal. É instintivo para um oficial obter uma noção geral da opinião pública, da situação mundial e de qualquer coisa que possa ter passado despercebida. Fico feliz que ele tenha me apresentado ao lugar dele, pensa Tânia enquanto folheia vários jornais como se fosse algo corriqueiro. Estão repletos de artigos exagerados escritos em tom energético. São só notícias boas e matérias superficiais. À medida que Tânia examina os papéis, sua expressão torna-se cada vez mais sombria. Ela é inteligente o suficiente para entender. Nem sequer tenta esconder a expressão amarga quando levanta os olhos das páginas. Só se fala em como repelimos o ataque surpresa da Marinha da Commonwealth. Repelimos. Puxa, não acredito que estamos sendo atacados de surpresa por aviões baseados em porta-aviões e nos sentindo orgulhosos de tê-los expulsado, ela reclama. Ela está desiludida. As forças aéreas, das quais as aeronaves baseadas em porta-aviões são representativas, atacam em massa e depois se retiram, é o que fazem. É natural que se retirem. Não consigo acreditar que não tenham vergonha de dizer, sim, nós os repelimos. É quase um jogo de palavras, como dizer mudar de direção, quando se quer dizer recuar. Se você ler nas entrelinhas, é fácil perceber o que as autoridades imperiais estão tentando esconder. Aparentemente não conseguimos muita coisa naquela luta, resmunga Tânia, refletindo sobre o enfraquecimento da posição do Império no Oeste. Seria diferente se os canhões em terra tivessem trocado tiros com os canhões navais e repelido os próprios navios, mas se apenas interceptássemos os aviões e os expulsássemos. Isso é o mesmo que dizer que eles escaparam em segurança. Mas será que os militares realmente não vão admitir que nos enganaram? Um amigo meu que mora no Oeste me disse que era um caos total. Aposto que sim, responde Tânia ao primeiro-tenente Cerebriacol com um aceno de cabeça. Provavelmente não estavam preparados, foi um ataque surpresa. Em tempos de guerra, é importante ter outras fontes de informação além das notícias oficiais sensacionalistas. Não podemos confiar nos jornais. Então, o que realmente aconteceu? A companhia de magos em treinamento com a qual meu colega está teve seus planos alterados. Parece que os combates aéreos no Ocidente hoje em dia são menos sobre ataque e mais sobre defesa. Espere um segundo. Uma companhia de treinamento foi enviada para uma missão de verdade? Pergunta Tânia por reflexo. Mesmo que ela pudesse supor que o Ocidente tem pouco poder de combate, é péssimo que estejam enviando tropas que ainda estão aprendendo a pilotar para missões de combate. Sim, responde Cerebriacol, parecendo pálido. Eles não são enviados para outros lugares, mas aparentemente é normal que subam para interceptar. Que falta de pessoal! Em tempos de guerra, não se pode esperar ter o suficiente de nada. Mesmo assim, isso é bastante extremo. Isso é suficiente para me preocupar. Já ouvi histórias semelhantes. Sério, Tenente Vusteman? Eu entendo que estamos com falta de pessoal, mas qual seria a média de horas de voo para os novatos antes de serem designados para alguma função? No instante seguinte, Tânia se arrepende de ter feito a pergunta de forma tão casual. Parece que estão reduzindo para 30 horas de voo em estilo de combate. Incluindo navegação e treinamento básico, provavelmente ainda são apenas cerca de 100 horas. Ele disse isso como se não fosse nada demais, mas o número só pode ser descrito como chocante. Talvez Vusteman esteja tão acostumado com isso que não lhe pareça estranho. Mas para os oficiais mágicos veteranos, a história é outra. Todos o encaram perplexos. Tem certeza de que é isso mesmo?
Sim, tenho quase certeza de que está correto. Há algo errado, Major Weiss? Isso é horrível. O contraste entre o olhar incompreensivo de Bustema e a expressão de Weiss, como se tivesse chupado uma dúzia de limões, é emblemático, digamos assim, da diferença entre o período pré-guerra e o período em que a guerra ocorreu. Ouvi dizer que a escassez de mão de obra é tão grave que a maior parte do treinamento de oficiais de magia foi cortada. Mas isso dá a entender que quase nenhum tempo está sendo dedicado ao treinamento de magos. Isso me dá dor de cabeça. Pode ser apenas uma questão de tempo até que todos os batalhões de magos aéreos sejam chamados de batalhões de dodos. A vida é difícil para as aves que não conseguem voar. Que pelo menos possamos tentar ser pinguins. Weiss e Grants tentam aliviar o clima depressivo com piadas, mas não é muito engraçado. Dito isso, Tanya se sente encorajada ao saber que seus subordinados têm os meios para serem tão atenciosos. O grupo de combate Salamandra, com o do 103º como seu núcleo, é privilegiado nesse aspecto. Infelizmente, o exército como um todo não é. Sim, provavelmente é melhor saber nadar quando você for abatido. Dito por alguém que está acostumado a ser derrotado. Eu gostaria que você dissesse, acostumado a levar tiros. Weiss, que já levou um tiro no ombro. Grants, que fica tirando sarro dele por causa disso. E os outros veteranos definitivamente têm tendências belicistas. Mas isso não é um grande problema para Tanya. Ela considera isso como aquilo que a maioria das pessoas chamaria de individualidade. A individualidade deve ser respeitada. Contanto que sejam todos policiais competentes, suas personalidades individuais não são algo com que ela precise se preocupar. Tenente Bustema, perguntar-lhe isto é um pouco constrangedor, mas acha que os novos recrutas realmente nos proporcionarão algum poder de combate? Bustema responde com uma expressão sóbria. Honestamente, acho que será difícil. Eles já têm muito trabalho só com os voos, e as quedas estão ocorrendo a uma taxa que antes seria inimaginável. Todos soltaram um suspiro de alívio ao receberem a notícia. E o número de magos que conseguem permanecer no ar após serem atingidos tem diminuído. Estamos vendo mais novatos com ferimentos que poderiam ser tratados morrerem em acidentes. Investimos na educação deles e depois desperdiçamos esse potencial por falta de refinamento. Que desperdício! A opinião de Tanya provavelmente soaria um pouco estranha para Weiss, que falou de forma tão emotiva, mas isso também faz parte da individualidade. De qualquer forma, eles podem concordar que não é uma boa política. Isso é tão complicado, pensa Tanya pela enésima vez. Então a frota aérea ocidental que se consagrou na frente do Reno é coisa do passado agora? A primeira tenente Cerebriacol suspira, apesar de si mesma. Ela costumava servir no Ocidente, então é natural que se sinta melancólica com o declínio da outrora poderosa Armada Ocidental. Do jeito que estão deslocando tropas para enviar ao leste, não tem jeito. É uma conclusão triste. Mas Tanya precisa defender o oeste. Ela olha para Weiss e ele entende. Mesmo assim, é bastante ousado da parte deles partirem para o ataque com uma frota naval. Imagino que tenha sido uma operação de reconhecimento em larga escala. Com certeza. Tanya concorda com a cabeça. Então acrescenta, os caras da Commonwealth estão loucos para lutar, então vieram para fazer um movimento. Os hotéis caros deles no mar não passavam de brinquedos, mas quando se lembraram que existiam, devem ter pensado em usá-los para alguma coisa. Existem inúmeros exemplos semelhantes de ações militares que foram tomadas com base puramente no impacto estratégico que teriam. Este último ataque deve ter sido algo parecido. É bastante fácil entender o objetivo da Marinha da Commonwealth de semear a confusão nos territórios ocupados pelo Império. Trata-se basicamente de uma aplicação ampliada do ataque a Scarborough. 3. Ou mais simplesmente é como o ataque de Dolittle a Tóquio. Assédio e propaganda. Menos parecido com uma batalha convencional e mais com a persistência em atacar um ponto fraco, mas é extremamente eficaz. Então reconheço a ameaça que representa. Temos que aceitar o resultado. Vai ser difícil retirar mais tropas do oeste. Talvez até tenhamos que enviar reforços para lá. Tanya é forçada a chegar a uma conclusão desanimadora. O leste vai levar a pior por um tempo, suponho. Não está claro como isso vai nos afetar, mas provavelmente não será nada agradável. Em resposta à visão negativa de Tanya, por assim dizer, Weiss pergunta. O fato de o momento ter coincidido com a postura de Udoa me fez sentir como se estivéssemos sendo atacados por todos os lados. Me deu arrepios. Você acha que eles planejaram isso? Não podemos presumir facilmente que não tenha sido essa a intenção deles. Weiss tem razão em estar ansiosa. Considerando como o inimigo poderia pensar, é claro. Eles lembraram o império da ameaça latente que o mar e o Doa representavam. Agora que sabemos qual é o problema, provavelmente precisamos fazer algo a respeito. O que significa fortalecer as defesas. Temos que fazer alguma coisa, mesmo que os meios sejam escassos. Simplesmente nos assustar já é uma vitória para o inimigo. Infelizmente, o Império não possui uma fonte infinita de mão de obra. O inimigo teve que dividir seus recursos limitados. Essa foi uma manobra muito eficaz em termos de custos, considerando que o exército imperial precisou alocar tropas para uma área que não era a frente principal de batalha. Foi um bom investimento para os estados que guerreavam contra o Império. O pior é que eles provaram que é possível. Não se trata de intenção, mas de capacidade. Provavelmente é isso que também preocupa Weiss. Sim, mesmo que seja apenas uma possibilidade, é evidente que não podemos ignorar a ameaça que nos ameaça pelas costas. A situação vai ficar realmente complicada se eles começarem a fazer pousos. Foi isso que aconteceu depois da Normandia. Qualquer um que conheça a Operação Overlord 4 pode afirmar que o dilema estratégico enfrentado pelo Império, com sua geografia semelhante, é óbvio. A carga na frente oriental é demasiado pesada. Uma coisa é certa, não podemos continuar assim.
Felizmente, Tânia suaviza a expressão com um leve sorriso. O reino de Uldoa está agindo com inteligência. Provavelmente podemos manter alguma esperança. Com licença, senhora, mas a senhora realmente acha que Uldoa é inteligente? Weiss pergunta com o olhar se ela está sendo sarcástica, mas ela balança a cabeça negativamente. Um jogador que merece respeito não precisa necessariamente ter uma personalidade maravilhosa. Considere Talleyrand, Palmerston ou Bismarck. Você poderia chamá-los de uma bela matilha de parentes monstruosos. E você estaria absolutamente certo. Teria sido um pesadelo negociar como diplomata com qualquer um desses caras. Mas se você os encarar como jogadores, todos eles são especialistas renomados. Para um país aliado, certamente não podemos confiar neles de forma alguma. Para um Estado, tanto aliados eternos quanto inimigos perpétuos são impossíveis. O eterno na diplomacia significa valorizar o próprio método como fim em si mesmo. Mas isso é uma cessação imperdoável do pensamento. O que é realmente admirável é uma razão de ser saudável. Mesmo uma jogada suja, se feita com um mínimo de inteligência e um senso de propósito nacional. É incrivelmente inteligente. E Uldoa, como país neutro, não é um ator do qual precisamos nos livrar agora. Pelo contrário, Tânia tem uma opinião bastante positiva sobre Uldoa. Enquanto nossos interesses estiverem alinhados, podemos confiar em suas artimanhas. Quer dizer que se pode confiar mais num inimigo competente do que num aliado incompetente? Com licença, Major Weiss. O reino de Uldoa é um aliado maravilhoso. Tenho certeza de que ter uma jogadora tão competente em nossa equipe trará bons resultados também para o Império. De qualquer forma, ela continua. É ótimo poder negociar. Coronel, o senhor acha que este desenvolvimento é bom? Não é óbvio. Ela se vira para o primeiro tenente Grants que se intrometeu na conversa. A essência da civilização é a linguagem. A linguagem é terrivelmente lenta. A guerra é mais direta. Se ao menos tudo isso pudesse terminar com um simples lamento. Faz sentido que um oficial de patente média como Grant sugira atacar o inimigo, mas mesmo que a individualidade deva ser respeitada, tem que haver um limite. Os membros do 203º Batalhão de Magos Aéreos gostam demais de guerra. Esse pensamento deixa Tânia sem palavras. Mesmo assim, ela não pode repreendê-los por estarem cheios de espírito de luta. Que situação constrangedora. Não podemos simplesmente destruir todos os países, exceto o nosso, e fazer o mundo voltar à Idade da Pedra. Portanto, devemos estar abertos ao diálogo. Escutem, ela continua. Diálogo, tropas, diálogo. O diálogo é o primeiro passo para a reconciliação. Com todo respeito, você acha que Uldoa realmente acabará mediando? Não, é impossível. Então isso não é uma perda de tempo? Concordo com o Tenente Grants. Não há razão para aceitarmos as táticas de retardamento do inimigo. Grants não é o único que parece estar em choque. Estou horrorizado ao ver até Weiss demonstrando compaixão. Por isso que sempre quero chorar. Esse é o problema com os belicistas. Oficialmente, as maravilhosas damas e cavalheiros do reino de Uldoa são nossos aliados. Por favor, evitem se referir a eles como inimigos tão levianamente. Vejam bem, ela baixa a voz e acrescenta, independentemente do motivo de Uldoa, eles não pensaram bem nas consequências. O Império derrotou a República, a Aliança Antante e a Dácia além de tudo. Um tratado de paz com esses países talvez seja possível. Mas ela faz uma pausa para suspirar. Se o reino de Uldoa está negociando com o Império em nome da Federação, da Comunidade e da República Livre, seu motivo é claro. Os outros policiais parecem não perceber, então ela lhes conta. Uldoa só pode almejar nada menos que a paz em todas as frentes. Esta não é o tipo de situação em que a paz com cada país separadamente possa ser alcançada. Para pôr fim a esta guerra, Uldoa precisa dialogar com todos. Sim, com a participação de todos. Esse não é o tipo de reunião que se organiza rapidamente. E todos são teimosos demais para concordar com uma paz geral. Nem a Federação nem a Comunidade aceitarão uma vitória do Império, a menos que façamos algumas concessões importantes. Coronel, o senhor acha que o Império deveria fazer concessões? Essa é uma boa pergunta, Tenente Cerebriacol. Com cuidado na escolha das palavras, Tânia chega à sua conclusão. Honestamente, provavelmente não é algo em que um soldado em serviço ativo deva pensar. Somos soldados, soldados a serviço do nosso imperador e da nossa pátria. A paz é um marco no caminho para um mundo sem guerra. Como alguém poderia ser contra? A menos que você seja um selvagem ou um idiota, não temos escolha a não ser seguir as regras e regulamentos militares. Quando a comida chega, Tânia interrompe a conversa. Muito bem. Chega de papo furado. Vamos aproveitar o jantar, pessoal. Uma refeição é sempre uma alegria. Mesmo com a crescente escassez de suprimentos, a distribuição no Império ainda funciona bem o suficiente para que seja possível jantar fora. Sinceramente, se lhe perguntassem se gostaria de comer no gabinete do Estado-Maior, ela recusaria prontamente. A comida é tão boa assim. Provavelmente qualquer soldado escolheria um café recomendado por um amigo em vez daquele refeitório abafado. Comida saborosa e um ambiente agradável fazem deste um jantar nada decepcionante. Em outras palavras, é um ótimo lugar para conversar sobre férias. E já que estamos falando nisso, vamos conversar sobre o que vem a seguir. Por enquanto, estamos de prontidão. Não estamos em uma zona de guerra. Contanto que vocês não façam nada que exija o envolvimento da polícia militar, não me importa o que se soltem. Entendido, diz Weiss. Tânia acha que ele está bem. Ela está um pouco mais ansiosa em relação a Cerebriacol, Grants, Busteman e os outros tenentes. Entendeu, pessoal? Tome cuidado, sim, muito cuidado para não se meter em confusão com a polícia militar. Enquanto insistia no assunto, ela continuou como se tivesse se lembrado de algo. Imagino que será uma pausa curta antes de voltarmos para o leste, mas vocês podem ir para casa visitar se quiserem. Contanto que não estejam de serviço, podem fazer o que bem entenderem quando voltarmos. Quem está falando? Quem pergunta é Weiss. Em outras palavras, ele parece confiável. Confio em você, Major Weiss. Você vai dividir a conta comigo.
Entendido. Não é que ela não se sinta mal por não poder lhe dar férias completas, mas trabalho é trabalho. Ela precisa que ele simplesmente se conforme com o fato de que esse é o infortúnio que acompanha o serviço militar. Aquele que é responsável existe para assumir a responsabilidade. É verdade que outra maneira de fazer as coisas é transferir a responsabilidade para os subordinados, mas Tânia não quer se associar aos tolos que se gabam. Sou um inútil que nem sequer cuida das coisas pelas quais sou responsável. Tânia acalma um pouco seus pensamentos. Mas, cara, comida de mentira é horrível. Como sempre, nada me tira menos o apetite. Dada a situação no país, os profissionais da linha de frente devem receber tratamento preferencial no que diz respeito à alimentação. Provavelmente é assim que deveria ser, mas depois que sua língua experimenta o luxo, leva tempo para se readaptar. Não sei se dá para chamar a vida na linha de frente de luxuosa. Antes que Tânia perceba, ela fica estupefata. Mesmo depois de reiniciar, é tão surreal que fico chocado. Eu, uma pessoa que valoriza um estilo de vida civilizado e culto e respeita a inteligência, me deixei encantar pelo campo de batalha? Que coisa terrível é a guerra. Devo reconhecer esta verdade inesperada. No mundo em guerra, a dureza da vida cotidiana pode distorcer até mesmo os costumes e valores humanos. É um problema incorrigível. Tânia mal consegue pronunciar essa frase. Quando ela estende a mão para a xícara de café que finalmente lhe trouxeram, pensando em se acalmar, percebe algo estranho. Nossa, então o café é todo falsificado? Ela nem precisa colocar na boca, o cheiro fraco já é suficiente para lhe dar náuseas. É difícil chamar de civilizado o ato de beber água barrenta e sem cheiro, mas ela sabe que não tem escolha, então toma um gole, mas sua expressão ainda a faz parecer doente. Bem, o sabor está um pouco melhor. O café é um artigo de luxo. Pessoalmente, Tânia gostaria de discordar, mas o café não é considerado uma necessidade. No entanto, um amor quase fanático por café é patológico em todo o império. O exército imperial sem café é como os britânicos sem rum. Não há como chamar isso de uma existência saudável. O gosto horrível do café, que você consegue reconhecer mesmo meio adormecido, é um barômetro que indica o estado do império. Se as coisas continuarem assim, em breve eles realmente vão substituir o café por água barrenta. Algo precisa ser feito. Claro, não temos muitas opções. Tem que haver paz. Deveríamos, não é? Mas, com ouvidos externos por perto, ela engole as palavras fazer as pazes. Ao observar o café, ela não vê ninguém que pareça estar prestando atenção abertamente, mas precisa ter cuidado. Mesmo que os parlamentares não estejam ouvindo, ela também não tem a menor vontade de se envolver em uma discussão com patriotas bem-intencionados. Tânia sabe que os civis na retaguarda tendem a expressar opiniões mais radicais do que os soldados. Sem conhecimento, sem vergonha, algo assim talvez. Pessoas que nunca estiveram em um campo de batalha nos dizem para vencer a guerra como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Aparentemente, quem não conhece o campo de batalha também não sabe que nada é mais irritante do que essa torcida insistente. Poder atirar em novatos desavisados que ficam dizendo vim ajudar vocês. É a minha única alegria na linha de frente. A maioria das pessoas não aprende algo a menos que o vivencie. Tânia concorda que o preço do curso é muito alto, mas também não pode negar a eficácia do treinamento. Nossa, nesse sentido, esse sabor é a realidade. O sabor amargo deste café é a verdade do império. Quantas pessoas, ao provarem este café, pensariam nas forças armadas da nação? A maioria não, e justamente quando ela está prestes a encerrar essa linha de pensamento, percebe um garçom vindo em sua direção, e seu corpo enrijece. Será que falar demais causou algum tipo de problema? Com licença, a senhora é a tenente-coronel Tânia von de Gurechaff? Isso mesmo. Mas espere, desculpe, você é. Ela não sabe porque ele sabe o nome dela. Talvez o motivo pelo qual ela se prepara para o pior. Será que ele me pegou na sua teia? Seja todo o tempo que passou brincando com os comandos da Federação na linha de frente. Oh, com licença. O tenente-coronel Uger vem aqui com bastante frequência. A coronel Uger? O mundo é mesmo pequeno. Isso acontece justamente quando a experiência começa a acender os alarmes na cabeça de Tânia. Quando ela descobre que ele é alguém que Uger conhece, ela deixa seus quadris, que estavam suspensos no ar, voltarem a se sentar e responde com um sorriso exagerado. Ele me disse que se uma jovem entrasse hoje e reclamasse do café, eu deveria dar a ela um pouco do café da reserva. Reserva. O que é isso? Ela percebe um cheiro forte vindo em sua direção e inclina a cabeça para o lado. Esse cheiro. Não é nada de especial, mas aceite uma xícara, por favor. Uau! Ela expressa involuntariamente seu deleite com o aroma do café. A xícara do líquido que está sendo servido se descreve por sua transparência negra e, acima de tudo, por sua rica fragrância. O aroma que invade suas narinas é de fato o produto genuíno que ela tanto desejava. É autêntico, importado via Ildoa, embora não tenhamos recebido muito ultimamente. Maravilhoso. Sua expressão tensa relaxa e ela acaba sorrindo. É uma boa notícia que as importações possam entrar por meio de um terceiro país. Isso significa que o DOA está sendo útil como país neutro, pelo menos no que diz respeito à permissão da entrada de bens de luxo. É o vice do departamento ferroviário, certo? Na medida em que a lei o permita. Claro, estamos falando do coronel Uger. Ele é tão preciso, consigo imaginá-lo garantindo que não traga mais do que o permitido pelas normas. Você o conhece bem. Que conversa agradável com esse garçom sorridente. Bem, vou deixar você aproveitar.
o aroma da inteligência, da civilização e da cultura. É isso aí, o momento de descanso de uma pessoa civilizada. Era assim que ela estava prestes a ficar, quando a voz desagradável de um de seus subordinados egocêntricos estragou seu humor. Sinto-me honrado em poder participar da minha parte. TCH, é mesmo, vocês estão aqui. Coronel, isso não é justo. Em resposta à rosnada de Tânia, seus subordinados reagem como se tivessem se sentido magoados. O jogo mental deles é implacável. Será que é a sede deles por café? O apego do exército imperial à cafeína é um mau hábito. Talvez eu não tenha permissão para expressar tais pensamentos, mas senti-los com desgosto espontaneamente, e isso é um direito meu. Mas me lembro de vocês terem bebido o presente que o coronel Uger me deu. Fizemos isso no espírito de camaradagem de guerra. O fato de não só os 3 tenentes, mas até mesmo Weiss estarem olhando para ela com expectativa é um incômodo. A insistência deles é formidável, e ela está simplesmente irritada com a lábia deles. Tânia desiste de monopolizar o café com um suspiro. Assim ela é coagida a chamar o garçom que está voltando para a cozinha. Desculpe, mas você pode ver a situação em que me encontro. Será que eu poderia conseguir um pouco para os meus oficiais também? Ao ver a expressão de relutância no rosto dela, ele deve ter sentido profunda compaixão. Entendido, disse ele, e devo acrescentar que o olhar em seus olhos enquanto a sentia era extremamente cortês. Ao perceber a essência da hospitalidade na maneira como ele, com tato, preparou comida suficiente para todos sem dizer uma palavra, Tânia ergue sua xícara. Muito bem, pessoal. Vamos aproveitar este pequeno momento com nosso café. Pronta? Ela olha em volta para o grupo e a ideia surge. Assim que todos receberam seus copos, ela começou a fazer um brinde, mesmo que não fosse com álcool, e nem parece tão estranho. É uma experiência bizarra, essa sensação de ser estranho e ao mesmo tempo não ser nada estranho. Mas o café está em falta há algum tempo. Seria um desperdício engolir tudo de uma vez. Ao aliado que pode ou não se submeter a nós. Saúde! Todos abrem um sorriso e apreciam o café. Ela não tinha a intenção de que se tornasse uma espécie de ritual em grupo, mas mesmo assim é divertido. Ela toma um gole devagar, fecha os olhos e saboreia o gosto. O sabor da civilização. Suas bochechas relaxam involuntariamente e ela expira profundamente extasiada. A comida era mais ou menos, mas o café era ótimo. Esta noite ela também está impressionada, pensando, o coronel Uger realmente sabe escolher bem os clientes. Um país que adota uma postura neutra meia-boca muitas vezes se assemelha a um morcego voando por aí. Mas desde que esse morcego seja útil, será bem-vindo por todos os lados. Certamente o Doa está tentando se manter na linha tênue o máximo possível. Em relação ao Império, está sendo tão problemática quanto permitido, enquanto tenta fazer os maiores favores possíveis para a comunidade e a Federação. Se você chamasse isso de fidelidade à sua razão de ser, então o assunto estaria encerrado. Em resumo, é robusto. Se a empresa não estivesse cumprindo o contrato, seria outra história. Mas quando algo não está escrito, é como se não existisse. Formas de ingratidão que não constam no contrato devem ser permitidas. Para Tânia, isso é óbvio, já que estão assinando um contrato, não trocando ideias. A parte que profere insultos descaradamente é apenas um idiota que não consegue admitir que foi erro seu não ter lido o contrato atentamente. Para o bem ou para o mal, é ótimo saber que o Doa é um jogador sensato. Formalmente é um aliado, mas na prática, é neutro. Mas se depois nos envia artigos de luxo, bem, um pequeno problema não é uma má maneira de entendermos que tipo de jogador é o Doa. Dito isso, o que será que isso vai adiantar, eu me pergunto. A pergunta sussurrada é tudo. O que fará agora o reino de Uldoa? A empresa se apresentou como uma das principais participantes do jogo. Então, qual papel ela deseja desempenhar nele? Será um mediador bem-intencionado? Irá negociar com firmeza? Ou simplesmente quer entrar na guerra? Independentemente do caminho que o reino de Uldoa escolher, suas habilidades e determinação serão testadas. Mas esses jogadores já expressaram a intenção de jogar de forma saudável. Se existe algum problema, é que o jogo que Uldoa está tentando jogar não é para um jogador. A questão crucial será como o Império lidará com isso. Infelizmente, seria difícil dizer que o Império é bom nesse jogo. É uma espécie de teste para ver o quão bem conseguimos seguir aquele princípio elementar da gestão estatal. Conheça o inimigo, conheça a si mesmo. Não é nisso que alguém no nível de comandante deveria estar pensando. Ela resmunga baixinho enquanto toma seu café. Há muitas coisas sobre as quais não tenho controle. Isso realmente reforça a ideia de que as pessoas em campo não podem corrigir erros de nível estratégico. Se ela estivesse servindo no núcleo do Estado-Maior, seria diferente. Mas, embora tenha recebido considerável autoridade, a Tenente-Coronel Tânia von Degurechaf ainda é apenas uma oficial. Sua função é comandar em campo. Devido à estrutura organizacional peculiar, ela tem muita liberdade, mas não está em posição de participar quando os membros principais estão elaborando a estratégia. Isso deixa Tânia extremamente frustrada. Se ela não aceitar, então terá que fazer algo por conta própria. Deveríamos semear algumas sementes enquanto ainda é cedo, murmura ela, e um sorriso se forma em seus lábios. Ela se sente extremamente encorajada por ter alguém com quem pode conversar sobre essas sutilezas. Mudança de planos. Ela sente muita pena de arruinar as férias de seus subordinados. Ela tem plena consciência de que todos estavam ansiosos para passar a noite na capital, mas, dada a urgência de seus negócios, precisa utilizar seus oficiais. Se fossem soldados rasos, talvez fosse diferente, mas estes são oficiais. Autoridade e posição hierárquica são proporcionais à responsabilidade. Major Weiss, fique para trás.
Tenente Cerebriacol, desculpe, mas volte e diga ao Capitão Arrens ou ao Capitão Maybert que preciso dele de serviço esta noite. Entendido. Devo informar quando terminar? Não, uma oportunidade como essa não surge com frequência. Vá conversar com seu amigo no Oeste. Quando se trata de discutir sutilezas, é mais fácil de lidar. Além disso, se tivermos algum contato que possamos usar para obter informações sobre a situação no Ocidente, isso se torna prioridade. Após pedir ao seu ajudante que visitasse sua amiga, Tânia chama educadamente o garçom para lhe pedir um favor. Posso usar o telefone? Imagem. No mesmo dia, à noite. Seria difícil afirmar que um oficial do Corpo de Serviço do Estado-Maior tenha muito tempo livre. E quando se trata daqueles que o Tenente-General von Zetor designou para trabalhar em assuntos ferroviários, eles estão totalmente concentrados nos horários, onde cada segundo conta. É o departamento mais movimentado do Estado-Maior, e o Tenente-Coronel Uger, especialista em gestão ferroviária, leva seu trabalho muito a sério. Já faz algum tempo, Coronel Uger. Espero que sua esposa e filha estejam bem. Sim, muito bem. Estou um pouco preocupada que minha filha esteja se esquecendo do meu rosto, mas... Desculpe por atrasá-lo à noite, quando você deveria estar em casa para o culto familiar. Deve ser algo que você não quer que pessoas de fora ouçam, certo? Você está com pressa? É por isso que Tânia sente que ter o capital social necessário para poder pedir alguém dentro do Estado-Maior para se encontrar com ela é uma vantagem maior do que ela poderia ter esperado. Quem você conhece, com quem você pode conversar, com quem você tem conexões. Esses elementos são frequentemente subestimados, mas a confiança é como o ar. Quando você tem isso, fica mais fácil respirar. Ah, eu só queria bater um papo sobre a situação atual. Entendo. Ele sorri fracamente. Talvez ache a desculpa dela insensível. Tânia se pega pensando se não teria dito algo como conversa sobre os velhos tempos. Mas o que está feito, está feito. Acredito que já se conhecem, mas vou apresentá-los novamente. Este é um dos meus homens, o Major Weiss. Weiss presta continência em silêncio. Depois de lançar-lhe um olhar, o Ger vira-se para Tânia, confuso, e pergunta: quer bater um papo? Tudo bem, mas ele vai vir junto? Bem, eu pareço tão pequena, sabe? Se eu estiver andando sozinha à noite, sou abordada pela polícia militar ou pela polícia de segurança pública e repreendida. O senhor não se preocuparia com sua filha se ela estivesse sozinha na rua a essa hora, coronel? Não sei se você está falando sério, ou se está usando isso como um meio conveniente para atingir seu objetivo, mas vou aceitar. Pelo menos ele não se opõe a compartilhar segredos. Café de verdade enche suas xícaras até a borda. O Ger toma um gole e sorri franzindo os olhos. E então, a primeira coisa que ele pergunta é o motivo da presença dela ali. Coronel von de Gurechaff, vá direto ao ponto. A perseguição? Não me esqueci dos nossos tempos na academia militar. Fiquei tão surpreso com os pontos de vista inovadores que você trouxe para os nossos debates. Só de pensar nisso já me dá nostalgia. Os olhos dele sorriem e ela não percebe nenhuma tensão nele. Ela começa a se preocupar que ele tenha se transformado num velho relembrando o passado. Olhos cansados, o aumento acentuado de cabelos brancos, aquele tom de voz que dá a impressão de que ele está com dor. Tudo isso torna difícil estimar sua idade exata. Trabalho árduo e estresse são as principais causas, mas a falta de sono provavelmente não ajuda. Parece que foi há tanto tempo. Tanta coisa aconteceu. É verdade. Realmente aconteceram tantas coisas. Seja qual for o motivo, os oficiais do Estado-Maior estão envelhecendo drasticamente. Se você não soubesse a idade real de Uger, provavelmente falaria dele como velho tenente-coronel, como se fosse um personagem de uma história. Deve ser devido às péssimas condições de trabalho. Pelo que Tânia sabe, a lei militar exige que os funcionários tirem férias adequadas e mantenham a boa forma física, mas, em tempos de guerra, a lei se cala, como diz o ditado. Por isso quero saber sobre o que você quer conversar. Até eu estou um pouco hesitante em ir direto ao ponto desta vez. Weiss e Uger estremecem, preparando-se para o pior, e Tânia faz uma careta por dentro. Não precisam reagir de forma tão dramática. Bem, deixando de lado o Uger excessivamente estressado, pelo menos. Eu simplesmente imaginei, já que somos só nós dois. É uma honra, coronel. Então, o que devo dizer agora? Tânia solta um suspiro, e começa a falar. O exército imperial não está em condições de buscar a vitória. Precisamos ao menos admitir que estamos em um impasse. Quando ela pergunta com o olhar o que ele pensa, percebe que ele entende. Não há dúvida disso. O Ger acena com a cabeça com uma expressão amarga no rosto. Ele é especialista em logística e ferrovias. A organização que constitui o exército imperial enfrenta diversos problemas. O principal deles, e aquele sob sua responsabilidade, é que devido à expansão excessiva das linhas de frente, a rede logística que a sustenta foi levada ao limite. Pode-se dizer que ele é quem melhor compreende esse problema em todo o Estado-Maior. Por ser esse tipo de pessoa, até mesmo Tânia, preocupada com a própria segurança, consegue dizer o seguinte: permita-me raciocinar a partir da nossa premissa. Ela explica a premissa principal. O Reich não pode expandir mais suas linhas. Não temos motivos para esperar que nossos inimigos se rendam. Estamos num impasse. No momento, eles estão definitivamente lidando com a situação, se adaptando. O fato de o exército imperial, que nunca imaginou uma guerra longa, ter resistido por tanto tempo se deve a um trabalho árduo e extraordinário. O estado atual é um atoleiro, ou uma calmaria, por assim dizer, e o Estado-Maior está preocupado com isso. Não estou em posição de conhecer os sentimentos íntimos do general von Zetor, mas tenho certeza de que ele está ciente do problema. Concordo. Então, tendo considerado a situação do exército imperial, localizado o problema no âmbito estratégico e definido esse problema, já chega. Tânia inclina a cabeça quando Ger a interrompe, e ele fala francamente.
Coronel von Degorechaf, não vamos perder tempo aqui. Tenho certeza de que nenhum de nós tem tempo a perder. Então, se o senhor insiste, ela se endireita e continua. Coronel Uger, uma paz imediata é nossa única opção. Paz, Coronel von Degorechaf, estou surpreso que o senhor não saiba. O Ministério das Relações Exteriores e outras organizações estão buscando ativamente uma forma de negociar. Paz é não. Ela o interrompe com um olhar e diz, a situação atual é um impasse. Ela usa uma metáfora do xadrez porque descreve as circunstâncias deles de forma direta. O Império não consegue encontrar seu próximo passo. E como poderia? É assim que Tânia vê as coisas. O que podemos chamar isso senão um impasse? Não temos nenhuma movimentação a fazer. Você pode achar isso repetitivo, mas permita-me dizer isso tendo isso em mente. Ela respira fundo e não consegue dizer exatamente o que vem a seguir. Ela sabe que mesmo com um velho amigo da academia militar como Ger, dentro do paradigma do Império, é uma opinião que ela deveria pensar 2 vezes antes de expressar. Ainda assim, ela não tem interesse em ser o tipo de pessoa desprezível que se cala quando as coisas precisam ser ditas. Creio que não há outro caminho senão propor imediatamente uma paz com Restitutil e Integrum, mas suas palavras determinadas parecem não causar muita impressão. Weiss, olhando para ela boquiaberto, parece não entender, mas não é de admirar. Tânia, como todos os soldados imperiais, luta pela vitória. Desde a fundação do Império, essa tem sido sua história interminável de glória. A vitória significa uma expansão magnífica. Mesmo que alguém compreendesse a necessidade da paz, até que lhe fosse apontada, não entenderia a essência da questão. Portanto, não devemos rejeitar a restauração das fronteiras aos seus locais pré-guerra, sem anexações, abandonando todas as exigências e não exigindo reparações, se necessário, assinando um tratado de limitação de armamentos. Tânia conclui o que tinha a dizer. Do ponto de vista dela, eles precisam desistir. Incorrerem mais prejuízos por arrependimento pelos enormes custos já perdidos é colocar a carroça na frente dos bois. Esse é um dos erros que as pessoas cometem constantemente. É um padrão clássico de colapso que se repete inúmeras vezes em grandes corporações, empresas obcecadas por experiências de sucesso. Mas essa é apenas a opinião dela. Daí a expressão de dor do moderado e sensato Ger. Coronel von Degorechaf, isso não é paz. Então, o que é? Não é diferente de se render. Certamente não pode ser chamado de paz. A cor do rosto dele enquanto a repreendia, embora ele estivesse se controlando por um triz. Bem, ele provavelmente deveria ser elogiado pela tentativa, considerando as emoções intensas que estava reprimindo. Você sabe quanto custou esta guerra? Quantos cadáveres jovens acumulamos? Com todo respeito, é por isso que acho que devemos ser contra quaisquer outros sacrifícios. Ele provavelmente ficou sem palavras, em choque. Após alguns instantes de silêncio, ele se dirige a Weiss. Major Weiss, qual a sua opinião? Quero saber a opinião de um oficial em campo. Qual a sua visão sobre a situação? Ele está insinuando que deseja uma opinião diferente da Tenente-Coronel Tânia von Degorechaf. Seu subordinado pergunta com o olhar se pode falar, e Tânia acena com a cabeça. Pode falar, Major. Diga o que estiver pensando. Ela já esperava esse tipo de pergunta desde o início. Cerebriacol tem sido seu ajudante por tempo demais. Por isso, ela trouxe Weiss. Ela tem certeza de que mesmo que a opinião dele não possa ser considerada objetiva, será útil como referência. Indo direto ao ponto, se tivesse que escolher entre fazer sacrifícios proporcionais aos nossos ganhos ou não fazer mais nenhum sacrifício, eu preferiria a segunda opção. Mas também acho que seria muito difícil desistir neste momento. Entendo. Então é esse o sentimento na linha de frente. Pelo menos é assim que eu me sinto pessoalmente. Diante da interação entre Weiss e o Ger, Tânia se enrijece. Devo admitir, achei que tinha adivinhado a resposta dele. Espere aí, Major Weiss. Então ela teve que interromper. Você também não pode desistir? Na verdade, eu me pergunto por que o senhor pode fazer isso, coronel. Porque é a nossa única opção. Ser comandante na linha de frente significa tomar decisões e manter o foco. Weiss pode estar acostumado à guerra, mas também entende de bom senso. Essa é a visão sincera que ela tem dele. Ele pode ser prático se necessário, pensou ela, e até mesmo, ele não poderia ser diferente. E ainda assim, por quê? Porque ele está demonstrando tanta confusão. Com licença, senhora, mas isso é apenas uma teoria. É uma opinião. Um soldado que conhece o mundo implacável da luta na linha de frente deveria estar a favor da paz. Tânia acreditava nisso inabalavelmente. Este é o primeiro instante em que ela sentiu essa crença vacilar. Muito bem, coronel, espero que o senhor pare por aqui. Vamos voltar ao assunto principal. Certo. Ela se vira para o Ger. Eu entendo sua lógica, entendo mesmo. Obrigado, coronel Wicks. Mas o coronel von Degorechaf disse exatamente isso. Tânia é forçada a concordar a contragosto. Acenar com a cabeça em silêncio é seu pequeno ato de rebeldia. Sua atitude se deve menos à infantilidade do que a um estado de atordoamento. Não podemos desistir. Até mesmo este, que você vem treinando há tempos, volta da linha de frente e concorda. Acho que ela concordou. Embora, intelectualmente, eu deteste isso com todas as minhas forças, concordei com a cabeça, mas sinto que estou presa resistindo até o fim, como se estivesse presa em um casulo. Não posso aceitar isso de bom grado. O rosto de Uger está extremamente sério. Da mesma forma, a desaprovação de Tânia provavelmente transparece em sua voz. Você não se importa de sofrer mais derrotas? Você acha normal que as derrotas até agora não signifiquem nada? É nesse momento que Tânia entende. É o efeito Concorde. 5. O efeito Concorde de todas as coisas.
Sem dúvida, esta guerra tornou-se um investimento que já não compensa para o Império. Gastou enormes quantias de dinheiro na guerra, além de ter despejado todos os seus jovens, a sua população ativa, em território inimigo. O que aconteceu? Grandes extensões de território infestadas por partidários e guerrilheiros. Dizer que não vale a pena é um eufemismo grosseiro. Se você pensar com bom senso e aproveitar todas as oportunidades, provavelmente conseguirá aumentar a receita, mas, no nível mais básico, ainda é um empreendimento deficitário. O melhor, se possível, seria encerrar este negócio imediatamente. Há apenas um problema. Depois de passar por tantas dificuldades, surge aquela sensação de que é preciso obter algo em troca. Então até você vai argumentar contra mim? Se não fosse você, eu estaria gritando e chutando minha cadeira. Coronel von de Guerechaf, paz imediata é simplesmente absurda demais. A única maneira que consigo enxergar para resolver isso é a paz que você acabou de chamar de absurda. O Ger começa a retrucar, mas isso não passa de rendição. Com um tom cortante e feroz, mas Tânia percebe onde ele quer chegar e se antecipa. Pelo menos é muito melhor do que uma rendição incondicional depois de sermos invadidos. Não seja ridículo, mas tenho quase certeza de que o Estado-Maior ainda não descobriu como terminar a guerra a curto ou médio prazo por meio de uma vitória. Portanto, logicamente não se pode descartar a possibilidade de o inimigo nos impor a paz. Por um instante, o Ger fica em silêncio diante dela, e ela o encara silenciosamente. O que Tânia está descrevendo é uma visão totalmente plausível do futuro. Ela está confiante de que um soldado, justamente por ser um soldado, deveria ser capaz de compreender essa possibilidade. E ela e o Ger estavam disputando a posição na turma da academia militar. Ele está longe de ser tolo, não há como ele não entender isso. No entanto, ele está sendo tão insensível. E no entanto, ela repete mentalmente e então finalmente percebe qual é a raiz do problema. Então você está dizendo que mesmo um soldado que é contra sacrifícios ainda é teimosamente contra a paz. Ela nem precisa olhar para a expressão de Uger enquanto ele acena com a cabeça, cansado. É assim mesmo. Lá atrás temos o monstro irritante e delirante conhecido como opinião pública, causando problemas. O quanto você sabe? Estou sempre sendo transferido de um campo de batalha para outro, então não ouço muito sobre a opinião pública na pátria. Coronel von de Guerechaf deu uma olhada nisso. O que fez um leve ruído ao ser colocado delicadamente sobre a mesa foi um relógio de bolso de precisão. Pelo que parece, um modelo antigo. Não é tão pequeno quanto um relógio de pulso. Mesmo assim, é uma peça requintada. Ela percebe que o artesão dedicou muito trabalho e esmero à sua confecção. Um relógio de bolso? Esse. A corrente? E daí? Originalmente eram de prata, mas depois foi dada a ordem para recolher toda a prata. Entendo. Então, qual é o seu ponto? Em restaurantes, as pessoas estão dizendo seriamente que este é o maior sacrifício, que a razão pela qual estão suportando tal inconveniente é pela vitória. Se não fosse sua amiga Uger dizendo isso, ela provavelmente teria descartado os comentários como absurdos de imediato. Mesmo para algo assim, eles exigem altos retornos. E os programas de rádio e os jornais estão de acordo. Não existe censura? Você acha que essa onda de desejo de lutar pode ser contida? O plano de censura é pura tentativa e erro. Como não havia um plano prévio, eles só estão finalmente testando agora. Temos amadores no controle da mídia? Não é de admirar que nossa propaganda seja péssima. Normalmente as notícias internacionais são mais objetivas quando você é o país perdedor, mas o exército imperial está vencendo. Então é muito ruim se nossas notícias estão passando por esse fenômeno. Chega ao ponto de as matérias de repórteres estrangeiros integrados serem publicadas em seus países de origem antes mesmo das matérias dos repórteres imperiais passarem pela censura. Tânia desprezava o controle da mídia pelo exército imperial como a personificação da incompetência, mas ouvir que nem sequer existe um plano é simplesmente assustador. Que quer dizer que não há como acalmar esse frenesi de guerra. Quando ela diz isso, a ficha finalmente cai. Nem preciso me lembrar do incidente incendiário de Ibia. Até mesmo o lado vencedor se embriaga com sucesso. Bismarck só precisava conquistar a Alsácia-Lorena. Uma vez que Napoleão se tornou muito vitorioso, Talleyrand só pôde aconselhá-lo até certo ponto. Além de uma grande derrota, não há nada pior do que uma grande vitória. Esse ditado irritante pra caramba acerta em cheio numa verdade eterna. É exatamente como uma bolha. Enquanto o fanatismo reinante não explodir, ele continuará crescendo sem fim. Se você tentasse impedi-lo, a reação provavelmente seria de uma ferocidade inimaginável. Isto é o pior. Se tentarmos reprimir o seu desejo de lutar, podemos acabar com problemas maiores do que a guerra. Não sabemos se isso aconteceria. Coronel Uger, com sua licença, mas acho que em vez de sermos otimistas, precisamos estar preparados para sermos pessimistas. Mesmo que seja irritante, é uma verdade que ela precisa transmitir. Os únicos capazes de desviar o olhar da verdade são os tolos que dizem não querer ver o fracasso, mas correm para o fundo do poço. Os tolos só merecem escárnio. Seria mais divertido explodir meu próprio crânio do que ser amigo deles. A situação é desfavorável. O Império está embriagado pela ilusão da vitória e, enquanto isso, sendo engolido pela lama nas linhas de frente. O instrumento de violência preciso do Império está se deteriorando. Então ela declara: assuntos militares são apenas uma continuação da política. Eles exigem uma solução política. Poderia sugerir isso aos superiores por meio do general von Zetor? Tudo bem, vou falar com ele. Ótimo, diz Tânia animadamente, mas Uger continua em voz baixa. Mas vou dizer o seguinte, não espere muito. Posso perguntar por que não? Será impossível tomar uma atitude imediatamente.
Ou melhor, acho que deveria dizer que não consigo convencê-los a agir. Mesmo sem citar nomes, ela entende a intenção dele. Mesmo que Zetor reconheça a sugestão, isso não significa que ela conseguirá a mudança drástica de rumo que deseja. Coronel Ger, vou lhe perguntar diretamente. Por que tantas coisas estão sendo adiadas? É sabotagem? Há rebeldes dentro da organização? Ser coronel de Degorechaf. Está tudo bem. Na verdade, só agora me dei conta. Vais tenta dizer a Tânia que ela falou demais, mas o Ger o interrompe com um sorriso triste. Como membro do Estado-Maior, digo o seguinte: o Estado-Maior jamais cogitou embarcar em campanhas no exterior. O próprio exército imperial foi projetado apenas para defesa móvel perto das fronteiras. Ele zombou. O Império sequer tinha um plano pronto para invadir território inimigo. Como resultado, o exército tem improvisado no campo de batalha. Pode-se dizer que, já que não conseguimos resolver o problema, temos simplesmente lidado com a situação de forma desordenada. Quer dizer que só evitamos o colapso total graças aos esforços árduos de indivíduos em campo? Essa é uma forma dura de dizer, mas precisa. Quer dizer, a direção-geral do exército era tão vaga desde o início? Entendo. Quando você coloca em palavras, percebe a gravidade da situação. Isso é terrível. Ele olha para o teto com um olhar distante. Seus ombros parecem empoeirados. Nada mais poderia transmitir a gravidade da situação enfrentada pelo Estado-Maior. Pelo que Tânia consegue perceber, o exército imperial e sua cultura organizacional se baseiam em improvisar. Ou, para abordar a questão de outra perspectiva, eles adquiriram o mau hábito de lidar com as coisas conforme elas acontecem. Mesmo que seja um sistema que permita uma flexibilidade tática incrível, esquecer completamente a estratégia é colocar a carroça na frente dos bois. Não há como vencer sendo tão reativo. Se até mesmo os especialistas em estratégia, o Tenente-General von Zetor e o Tenente-General von Rudersdorf, estão limitando suas funções a assuntos puramente militares, então o Império essencialmente não possui uma estratégia nacional. Se o Estado-Maior não souber aproveitar adequadamente suas vitórias militares, acabará como Aníbal. Eles continuarão vencendo no campo de batalha com a ressalva de que isso acontecerá até aquela batalha final, que não poderá ser desfeita. Tânia está prestes a gemer quando Ger lança um ataque subsequente. Isso é um segredo de Estado, mas tenho certeza de que não há problema em lhe contar. Trata-se de distribuição no leste usando a rede ferroviária. Como o Estado-Maior não tem muita experiência em elaborar planos de ataque, eles se inspiraram em um certo livro. Você sabe de quem? Pensando bem, se estivéssemos fazendo a pesquisa fundamental sobre isso, é estranho que eu não tenha ouvido falar a respeito. Não é algo que surgiu da lição de casa de algum cadete, né? Quase lá, mas não foi dessa vez. Bem, na verdade, você tem razão, de certa forma. A resposta que ele lhe dá enquanto ela o encara boquiaberta é uma que ela não esperava. Os fundamentos provêm de um estudo conjunto do Estado-Maior do Exército Republicano e da Divisão de Compilação da História da Guerra, intitulado Uma Investigação sobre a Logística da Invasão do Império. Ele explica esse fato com autodepreciação, deixando Tânia sem palavras. Nem sequer é do próprio país deles. Se a fonte não fosse o Ger, ela não teria acreditado. Isso é verdade? O exército imperial é tão bom em improvisar porque fez a sua lição de casa. Afinal, na formação de oficiais na academia de guerra, todos aprendem como lidar com situações em que as expectativas criadas em torno deles desmoronam. Certamente alguém, em algum lugar, está pesquisando campanhas estrangeiras. Em algum momento adquiriu um viés que o superestimava. Não poderíamos usar a teoria de operação ferroviária otimizada para a estratégia de linhas interiores no exterior. As palavras de Uger, proferidas com um sorriso irônico, foram chocantes. Mesmo sob fogo de supressão da artilharia pesada republicana na frente do Reno, eu não fiquei tão horrorizado. Parece trapaça. Claro que quando você não tem o conhecimento lógico, sua única opção é usar o que estiver ao seu alcance. Apreender o equipamento inimigo é uma coisa, mas copiar seus planos é. Tinha que ser feito. Só isso. Eles foram forçados a se apropriar de pesquisas inimigas? Nada comprova melhor a suposição do exército imperial de que não precisariam conduzir campanhas no exterior do que isso. É completamente ridículo, mas basicamente eles eram um exército que se esqueceu do conceito de invadir o inimigo. De forma assustadora, Tânia agora consegue explicar muitas das suas sensações anteriores de que algo estava errado. A forma como lidaram com a questão de passar o inverno na Federação, como se nunca tivesse sido considerada, a formação tardia do Conselho de Autogoverno, o motivo pelo qual a polícia militar demorou tanto para interpretar e entrevistar os prisioneiros, tudo isso. Bem, então entendi. É por isso que tudo está sendo feito na última hora. Ela jamais imaginou que esse seria o motivo. Pensando bem, isso é tão estúpido quanto estudar intensivamente em uma noite para uma prova. É um milagre que eles tenham feito isso tantas vezes sem reprovar. Considerando os resultados de suas estratégias de dividir para conquistar no leste, ninguém se surpreenderia ao saber que foi fruto de longos anos de preparação. Quem imaginaria que uma ação apressada pudesse ser tão eficaz? Então isso significa que o plano de dividir para conquistar do general von Zetor no leste está funcionando graças a esforços individuais extraordinários? Ela pergunta porque não consegue acreditar que seja possível. Ela espera que o Ger dê risada e desconverse. Isso mesmo. Sua resposta imediata lhe causa arrepios. Então, isso significa que não há um plano claro?
Ele está fazendo tudo sozinho? Entendo suas preocupações. No momento, tanto o Comando de Operações quanto o Comando Supremo aprovam, mas isso não se baseia em uma pesquisa estratégica sólida. É um plano que surgiu da decisão de um único homem. É uma política individual, não da organização? Dependendo de como a situação evoluir, é provável que seja revertida com relativa facilidade. A política não é muito popular na região central. Ela nem espera que ele termine. Tânia respondeu imediatamente. Falando por experiência própria, posso afirmar que não temos absolutamente nenhuma outra escolha. Talvez seja presunçoso da minha parte dizer isso, mas acho que o coronel von Degorechaf tem razão. Weiss concorda imediatamente. Não há outra solução possível para o leste. Embora possa não ser uma política popular, é improvável que mude enquanto mantiver as áreas traseiras estáveis. Por favor, convença o Estado-Maior por todos os meios necessários. Nós dois somos apenas tenentes-coronéis. É uma tarefa bastante difícil. Se ao menos tivéssemos o coronel von Lergen. Se ele estivesse aqui, seria mais fácil conversar com o Departamento de Operações. Ouvi dizer que ele foi enviado para Yudoa. Desta vez deve ser apenas uma coincidência, mas suponho que ele estará ocupado por um tempo. Embora, se eu tiver a oportunidade, gostaria de perguntar a ele. Obrigada, disse Tânia, fazendo uma saudação militar e acenando para Weiss, indicando que ele deveria deixar isso para o Ger. Além disso, gostaria de saber como é a situação no campo. Enquanto Tânia e Weiss se endireitam, ele inclina a cabeça para pedir o favor. Opiniões sinceras que não podem ser incluídas nos relatórios oficiais são extremamente valiosas. Não posso perder de vista como as coisas são na linha de frente. Então, por favor, me ajudem. Seu tom é sincero. É assim que um profissional deve ser, não um imperador no relaxando e contando com seus subordinados para selecionar informações para ele. Seu respeito pelas vozes e pela experiência daqueles que trabalham na área é uma expressão vívida da saúde da organização. Deixe comigo. Será uma forma de agradecer pelo café de verdade. Vou te fornecer as lições mais recentes, vindas diretamente da linha de frente. Por favor, não. A súplica de Uger, ou melhor, o apelo que se poderia chamar assim, soa para Tânia como um murmúrio vindo do fundo do seu coração. O que recebemos na retaguarda é horrível. As coisas mais frescas da linha de frente podem ser tão desorientadoras que me causam intoxicação alimentar. É melhor ter indigestão do que passar fome. Então, acho que receber qualquer entrega é melhor do que não receber nada? Não posso negar isso. A conclusão pesarosa de Uger é uma triste verdade. Só porque alguém está numa posição que exige saber o que está acontecendo na linha de frente não significa que essa pessoa tenha que se alegrar ao ouvir as más notícias. Mas também não pode fechar os olhos para a realidade. Aconteça o que acontecer, vamos fazer o que precisamos fazer. Esse é um princípio cristalino. Muito bem, até a próxima. No fim, Tânia precisa concluir que, não importa o quanto você tente dourar a pílula, a realidade que você não quer ver ainda está lá. No caso do Império, está bem diante de seus olhos. Se o destino é inescapável, então não devemos aceitá-lo.